Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física como conteúdo do nono ano. A aula de hoje a gente vai falar sobre potência elétrica e energia elétrica. A gente vai discutir um pouco sobre o consumo de energia e entender a eficiência dos aparelhos energéticos aí, beleza? Lembrando que na aula passada a gente falou sobre corrente elétrica, definimos DDP e falamos também sobre a resistência que os aparelhos possuem, né? O que são as resistências do fio e tudo mais, através das leis de Ohm. Então vamos lá, sem enrolação, vamos para a aula de hoje. Antes da gente começar, a gente tem que lembrar do conteúdo de potência que vimos lá no começo do ano, né? Lá no final do primeiro bimestre, ou começo do segundo, onde a gente definiu trabalho e potência. A gente definiu o trabalho de uma força como sendo a força aplicada vezes o deslocamento. E lá a gente definiu potência como sendo o quão rápido você consegue realizar um trabalho. Então, se você consegue realizar um trabalho em intervalo de tempo curto, a potência é uma potência maior. Se você voltar aí, até no canal tem um vídeo, tranquilo. Aqui, a potência vai voltar para a gente, porém a gente vai trocar o trabalho por energia consumida, porque vai dar na mesma. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, quando um corpo ele perde energia, é porque ele realizou um trabalho. Então, a potência pode ser definida também como a energia gasta por tempo, né? Lembrando lá da aula que a gente definiu a energia como a capacidade de realizar trabalho. Então, é isso que essa equação está falando para a gente aqui, ó. Potência é igual a energia gasta, daí o delta, né? Variação da energia, o quanto de energia foi gasto, dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, quanto tempo eu vou demorar para gastar essa energia. Por essa equação aqui, a gente já viu o seguinte, ó, quanto mais rápido eu gastar energia, maior a potência. Por quê? Porque quanto mais rápido eu fizer o serviço, menor é esse tempo que eu vou utilizar para realizar esse serviço. Então, quanto menor for o tempo aqui, como ele é um denominador, esse valor que é a resposta aqui vai ser maior, porque quanto menor o número que eu divido, maior vai ser a resposta desse outro lado aqui. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente isso a gente já estudou, a gente vai relembrar aqui. Então, o que é a potência? Rapidez com que eu gasto energia. Quanto mais rápido eu gasto energia, maior é a minha potência, tá? Então vamos lá. Como que a gente vai calcular a potência elétrica? Lembrando que a potência, aquela formulinha que a gente acabou de ver, ela ainda funciona, tá? Ela é a definição de potência. Potência é a rapidez com que a gente gasta energia. Porém, os cálculos mostram para a gente que a gente pode encontrar a potência elétrica, a potência de um aparelho elétrico, através dessa relação também, que é a DDP vezes a corrente elétrica que atravessa aquele aparelho. Então, se você tiver um aparelho eletrônico em casa e quiser saber qual é a potência na qual ele funciona, é só você ir olhar atrás lá das especificações dele, ver qual que é a voltagem, lembrando que DDP é voltagem, né, o volts que está chegando nele ali. Então, a voltagem vezes a amperagem, ou seja, vezes a corrente elétrica que passa por ele. Sabe o valor da voltagem, sabe o valor da corrente, multiplica os dois, isso vai te dar potência no sistema internacional, né? A potência em watt. Então, feito isso, você encontra a potência tranquilo. Ah, professor, mas onde eu encontro esses valores que você comentou aí? Todo aparelho tem, pessoas. Aqui, como exemplo, tem uma fonte, né, para um carregador de celular, alguma coisa assim. Você vê que está aqui, ó, mostrando para mim essas especificações. Aqui no caso é um adaptador, né, de corrente alternada, AC corrente alternada, alternate current em inglês, né, é o modelo desse adaptador. E aqui, ó, tem input. Esse input aqui significa entrada. É na onde eu estou colocando essa tomada. Então, no caso, esses fios aqui eu vou colocar na tomada de casa, que é ou 110 ou 220 volts. Então, ele está mostrando aqui para mim que não importa a voltagem, porque ele é bivolt. Ó. A voltagem que eu posso colocar ele, a entrada, é desde 100 volts até 240 volts. Porém, o aparelho em si, né, se isso daqui, por exemplo, for um carregador do celular, ele não vai precisar dessa voltagem, então ele tem que fazer uma transformação. E é isso que mostra aqui esse output. Esse output aqui é a saída, ou seja, é o que está indo realmente para o aparelho. Então entra a voltagem que está lá na tomada, ele faz uma conversão aqui e manda uma voltagem diferente para o seu aparelho. No caso que a gente vê que a voltagem que ele vai mandar para o aparelho é de 5 volts. E a corrente que vai para o seu aparelho é uma corrente de 3.000 mA. 3.000 mA, que é um submúltiplo, tá? Mili, na verdade, 3.000 mA é 3 ampere, porque
cada 1000 mili equivale a 1, né? Então aqui na verdade a corrente é de 3 amperes. Tá certo o valor aqui, só que não está no sistema internacional porque tá em função do submúltiplo, beleza? Então como que eu faço para calcular a potência aqui? Vamos calcular a potência para esse exemplo? Então aqui você vê que ele não deu a potência, ele só deu o valor da DDP e da corrente. Então só fazer a multiplicação, potência é U vezes o I. A voltagem que vale 5, né? Então tem que estar em volts aqui, se tivesse em milivolts eu ia ter que fazer a conversão também. E a corrente, que no caso aqui está 3.000 miliamperes, mas eu sei que 3.000 miliamperes equivale a 3 amperes. Fazendo a multiplicação aí, 5 vezes 3, o valor é 15. Então a potência desse aparelho aí que está recebendo essa corrente é de 15 watts. Tranquilo? Simples assim, belezinha, suave na nave. Alguns aparelhos já vêm com a potência descrita aqui nessa especificação, né? Mas caso ele não tenha, é só você pegar a DDP, multiplicar pela corrente que está suavão. Tranquilos? Vamos fazer mais alguns exemplos aí. Dada a tabela abaixo, com as especificações de diversos aparelhos elétricos, calcule a intensidade de corrente que atravessa a cafeteira e a lâmpada de carro. Então eu só quero esses dois aparelhos, ó, a cafeteira e a lâmpada de carro. Então, ó, são os dois últimos que a gente tem aqui embaixo, cafeteira, lâmpada de carro. E ele coloca outro, secador de cabelo, forno, você vê, ó, as coisas que geralmente estão relacionadas com temperatura são as que têm maior potência, né? Um forno elétrico, por exemplo, ó, que precisa alcançar temperaturas muito altas, a potência dele é de 3.125 watts, então é uma potência muito alta. Chuveiro elétrico também tem uma potência altíssima, né? O secador de cabelo, o secador ele sopra vento, mas ele sopra vento quente. Então aqui também você vê que a potência dele é de 1210. Mas no caso aqui, como a gente só quer a cafeteira e a lâmpada, vamos olhar para eles. Ó, essa tabelinha fala que a voltagem da cafeteira é 110 volts. Então o U para a cafeteira, vou colocar um Czinho aqui para a gente lembrar cada cafeteira, é 110 volts. E a potência, então aqui ele já me deu a potência. Ó, a potência dessa cafeteira é de 550 watts. Então agora, se eu lembrar da formulinha, potência é U vezes o I. Substituindo os valores, 550 é a potência, eu não preciso calcular, já tem ela aqui. O U vale 110 e agora eu posso descobrir a corrente. Ó. É só isolar esse I, passando esse 110 para o outro lado, fazendo a divisão. 550 dividido por 110, eu posso cancelar o zerinho aqui, né? 55 dividido por 11 é igual a 5. Então a corrente que aparece aqui na cafeteira vale 5 amperes. Beleza? Tá vendo como que é fácil? Tranquilo, só jogar na continha e já era. Isso é muito importante pra gente. Vamos fazer agora para o carro. Para o carro, para a lâmpada do carro, na verdade, a DDP é 12. Então o U, a voltagem aqui para a lâmpada do carro é de 12 volts. Você vê que não precisa de uma voltagem tão grande, né? Porque é só uma lâmpada pequena. E a potência é 36 watts. Então também ele já me deu a potência aqui da lâmpada, que é de 36 watts. Novamente substituindo na equação, potência vale 36, a DDP é 12, e aqui a gente vai encontrar o valor da corrente. Novamente esse 12, ele vai para o outro lado fazendo a divisão, para nós podermos isolar o I. 36 dividido por 12 dá 3 amperes. Então a corrente aqui da lâmpada equivale a 3 amperes. Vamos conferir a resposta. Certinho, ó, cafeteira 5 amperes a corrente e a lâmpada 3 amperes. Beleza? Tem alguma dúvida nessa parte aí? Não entendeu? Anota e pergunta depois para mim que estamos juntos. Beleza? Vamos dar sequência aí falando do consumo de energia e entender o que é o quilowatt-hora que todo mundo fala aí. Toda vez que você falar de consumo de energia ou ver alguma reportagem na TV falando lá, o consumo de energia médio do brasileiro é tantos quilowatt-hora, o que significa isso? Vamos lá. A gente consegue calcular o quanto de energia é consumida no aparelho através da potência. Então, o que significa potência mesmo? É a quantidade de energia dividido pelo tempo que demora para gastar essa energia. Então, se eu quiser saber o valor da energia consumida, é só fazer uma regrinha de 3 aqui, fazer a multiplicação cruzada. ΔE vezes 1 é ΔE e P vezes ΔT fica do outro lado da equação. Pronto, isolei o ΔE. Aqui agora eu tenho uma expressão
para calcular a energia gasta. O que ela está falando para a gente? Você só consegue saber a energia gasta pelo aparelho sabendo quanto tempo esse aparelho vai ligar. Vamos supor que baixe uma lei do nada, onde a empresa tem que mostrar o quanto o seu aparelho gasta de energia. Então, vamos supor que agora eu sou um dono de uma loja, de uma empresa, de uma indústria, na verdade, que produz ventilador. E esse eu tenho que marcar lá no ventilador, ó, vai gastar tanto de energia por mês, porque o consumidor precisa saber. Só que pensa comigo, se esse consumidor comprar esse ventilador e nunca ligar ele, a energia consumida vai ser zero, ou seja, não vai consumir energia nenhuma. Se a minha irmã comprar um ventilador igual o meu e usar uma vez por semana, ela vai gastar, sei lá, 2 horas por semana, ela vai gastar um tanto. Se o meu tio comprar o mesmo ventilador, só que deixar ele ligado o dia inteiro durante todo o mês, ele vai gastar bem mais. Então não tem como eu saber o quanto de energia aquilo vai consumir, porque depende de quanto tempo ele vai ficar ligado, e isso muda de pessoa para pessoa. Então por isso que essa expressão está falando isso daqui para mim. A energia, ela depende do quê? Depende da potência do aparelho, que é quão rápido ela gasta energia, só que também depende do tempo de uso. Esse ΔT aqui vai ser o tempo que esse aparelho vai ficar ligado, tá? Então a energia depende disso. Por isso que nas embalagens dos equipamentos vem a potência e não a energia que ele vai gastar. De novo, porque não tem como eu saber a energia que ele vai gastar, porque depende de cada consumidor, beleza? Então tranquilo. Quando você quiser calcular a energia, pega o valor da potência, multiplica pelo tempo e tamo junto. Só toma cuidado com as unidades de medida, porque no sistema internacional a potência ela é watt, então tá aqui, ó, é o watt que a gente está acostumado, e o tempo é em segundo. Então se você fosse multiplicar o tempo aqui, você colocaria o tempo em segundos, e aí a sua energia, o resultado daria em joule, que é o que tem no sistema internacional. Tranquilo, beleza, suavão. Porém, essa unidade de energia é muito pequena. Ela é muito pequena para os valores que a gente está acostumado a consumir de energia elétrica. Então vamos supor, é como se eu chegasse para você e falasse o seguinte, ó, fala para mim o quanto de água tem numa piscina. Aí você vai falar, nossa, a piscina lá de casa tem 1000 litros. Aí eu vou falar, não, eu quero que você fale a quantidade de água que tem em ml. Ia dar um número gigante de ml, né? Porque o ml é uma unidade muito pequenininha. Você vai falar, nossa, tem 1 zilhão de ml de água lá. Porque a unidade é pequenininha. Então, mais ou menos isso aqui. O joule, em relação à energia, é uma unidade muito pequenininha. Então, se eu falar para você 500 joules, isso é o que uma TV consome em 2 segundos, né? Agora imagine todos os aparelhos da minha casa ligado simultaneamente, o quanto de energia eles vão gastar no final do mês, se eles ficarem um mês todo ligado. Então os números iam ser números absurdos de grandes, né? Números muito absurdos aí. Então por isso a gente tem uma nova unidade de medida, que é o quilowatt-hora. Para dar resposta em quilowatt-hora, você vai precisar do seguinte. Primeiro, quando você jogar nessa formuleta aqui para calcular, tempo ele vai ter que estar em hora, tá? Então o tempo você vai colocar em hora, não em segundo. Se o exercício pedir em joule, aí o tempo você coloca em segundo, a potência em watt, beleza. Mas, caso você queira em quilowatt-hora, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, o tempo de consumo aqui vai ser dado em hora. Ah, ele disse lá no meu problema que o aparelho ficou ligado 20 minutos. Você vai ter que colocar isso em fração de hora, tá? Sempre aqui no lugar do tempo você coloca a hora. E a potência você vai colocar em quilowatt. O que é o quilowatt? É o watt dividido por 1000. Então, se você tem um aparelho que ele consome uma potência de 3.000 watts, em quilowatt é só dividir por 1000. Então, a potência de 3.000 watts é 3.000 dividido por 1000, 3 watts. 3.000 watts equivale a 3 kW. A gente vai fazer conta aí, e aí vocês vão perceber melhor quando a gente fazer conta, tá? Não se preocupa muito com isso, beleza? Tome muito cuidado com as unidades. Só para você ter uma ideia de quão grande ou quão pequeno é o joule, né? 1 kWh ele equivale a 3.600.000 joules. Olha que absurdo, 1 kWh só
é 3.600.000 joules. É tipo você converter dólar em real, né? Um dólar daqui a pouco tá virando 3.600.000 reais aí também, né? De tão caro que tá. Mas enfim, deixa esse papo para lá, o negócio aqui é física. Então, muito cuidado com as unidades. Muito cuidado também, pessoas, com a confusão aqui em quilowatt-hora e quilowatt, tá? Kilowatt, sozinho, ó, só kilowatt, isso é unidade de potência. Então, quando você fala watt é unidade de potência. O que seria isso? Seria a velocidade com que você consome energia, potência. Kilowatt-hora é a unidade de energia, é a quantidade de energia que você consumiu em um intervalo de tempo, tá? Então, muito cuidado, não, apesar de ser muito parecido, não é a mesma coisa. E outra coisa também, ó, não vai me falar kilowatt por hora, tá? Esses dias eu estava vendo uma reportagem no Fantástico sobre produção de energia elétrica. A mulher foi lá e colocou, o repórter do Fantástico, a produção de energia de uma usina é de tantos kilowatt por hora. Isso aqui não tem sentido físico, né? Porque o watt, ele já é energia dividida por tempo. Você não precisa dividir de novo ele por tempo, né? Então não faz sentido. Tipo eu falar que eu produzo 500 joules por segundo durante uma hora. Não faz sentido, você já falou que você produz 500 joules por segundo, por que você vai falar mais de uma hora? Não faz sentido, tá? A unidade aqui é kilowatt vezes hora, kilowatt-hora. Tranquilo? Então vamos fazer mais um exemplo aí. Nesse exemplo a gente tem o seguinte, ó. O que consome mais energia elétrica? Um chuveiro de 3.000 watts de potência ligada durante 30 minutos ou uma lâmpada de potência 9 watts que fica ligada durante 8 horas. Você fala, ó, nossa, a lâmpada ela fica ligada durante um tempo muito maior que o chuveiro, né? O chuveiro fica ligado 30 minutos só, mas vamos fazer a conta aqui que dá para a gente calcular rapidão. A energia consumida é a potência vezes o tempo. Então vamos lá, vamos colocar a resposta em quilowatt-hora. Primeiro, a energia consumida pelo chuveiro. Então vamos lá, pelo chuveiro, a potência que eu vou colocar aqui. Vou colocar a potência em watt, que é 3.000 watts. Opa! Lembra que se eu quero em quilowatt-hora, eu tenho que colocar em quilowatt? Então esse valor aqui eu vou dividir por 1.000. Essa é a única diferença de watt para quilowatt. Precisa pegar o valor em watt e dividir por 1.000. Então esse daqui é a potência, ó, potência em quilowatt, vezes o tempo que a gente tem é 30 minutos. Vou colocar 30 aqui? Não, porque tem que estar em múltiplo de hora. 30 minutos é meia hora. Então você vai lá, faz essa multiplicação aqui. Então a variação da energia vai ser quanto? 3.000 dividido por 1.000, 3. E 3 vezes meio dá 1,5. Então, o consumo de energia desse chuveiro aí durante 30 minutos ou meia hora é 1 kWh e meio, tá? Vamos fazer a mesma conta agora, só que para lâmpada. Então, ΔE da lâmpada é a potência dela vezes o ΔT. Então, vamos lá. Qual que é a potência da lâmpada? 9 watts. Vou até tirar o watts aqui, que não precisa que eu estou fazendo a conta. Não preciso desse watts aqui agora. Enfim. Opa, mas outro problema. Aqui está em watt. Se eu quero em quilowatt-hora, eu tenho que fazer a divisão por 1.000. Porque eu quero quilowatt-hora. Professor, 9 dividido por 1.000 vai dar muito pequeno. Beleza, deixa aí. Depois a gente faz essa divisão. Vezes o tempo que ele fica ligado em horas. 8 horas. Aqui já está em 8 horas. Preciso converter. Não tem nada, está de boa. Então aqui primeiro eu posso fazer a multiplicação. Ó. 9 vezes 8. Isso é igual a 72. E aí, esse 72 eu posso dividir por 1.000. Nossa, professor, mas esse número aí vai ficar muito difícil de calcular? Não, é só andar a vírgula. Aqui eu tenho 1, 2, 3 zerinhos. Eu vou andar a vírgula 3 casas para trás. 1, 2, 3. Passo a vírgula, tá? Então, a energia consumida aqui pela lâmpada é de 0,072 kWh. Então, olhem a diferença aqui. Olha o quanto a mais o chuveiro ele consome de energia elétrica, aqui kWh, né? De energia elétrica comparado à lâmpada. A lâmpada consome muito menos, né? Mesmo o intervalo de tempo aqui sendo maior, porque a potência do chuveiro é muito maior do que a potência da lâmpada. Então, o que eu falo para vocês,
chuveiro sempre é um vilão aí em consumo de energia elétrica, assim como todas as outras coisas que esquentam na sua casa. Tudo que precisa esquentar na sua casa de aparelho eletrônico, ele acaba consumindo um pouco mais de energia, beleza? Ó, a resposta aí, bateu tudo certinho. Vamos dar sequência aqui então falando sobre a eficiência elétrica, né? Eficiência energética. A maioria dos aparelhos, eles aumentam a temperatura, né? Quando eles vão fazer a função, quando estão ligados na tomada, por conta de um efeito que chama efeito Joule. O que significa isso, pessoas? Esse cientista aqui, o Joule, ele mostrou para gente que todo fio que transporta corrente elétrica, ou seja, todo fio que transporta eletricidade, ele esquenta. Quanto maior for a eletricidade que estiver passando por esse fio, mais quente ele vai ficar. Ou seja, quanto maior a corrente elétrica que passa pelo aparelho, mais esse aparelho vai esquentar. E a gente está vendo exemplo aqui, ó, num CPU. O cara abriu um computador, colocou ali, se eu não me engano, isso daqui é o processador, né? Olha lá como que ele esquenta, porque a corrente elétrica que está passando aqui é uma corrente elétrica bem bacana. O valor de esquentar aqui, o quanto vai esquentar, depende também da resistência, tá? Do material. Aí tem uma relação, mas a gente não vai entrar no mérito disso aqui agora. Então esse efeito das coisas esquentarem quando passa eletricidade por ela, chama efeito Joule, tá? E isso é ruim para a gente em alguns casos. Por quê? Porque o aparelho elétrico, ele vai puxar energia elétrica, essa energia elétrica eu vou pagar, né? Só que essa energia elétrica que eu vou dar para ele, o que ele vai fazer com ela? Vamos dar um exemplo aqui com um computador, tá? Para não deixar aí só uma bola escrita aparelho elétrico, vou trocar a imagem aqui por um computador. Então vamos lá, coloquei o computador na tomada, o que ele vai fazer? Ele vai puxar a energia elétrica da tomada. Essa energia elétrica que ele está puxando para funcionar, eu pago, né? Beleza, só que como a energia elétrica passa pelo computador, ele vai esquentar, ou seja, ele vai ter energia térmica. E a energia, ela precisa vir de algum lugar. Da onde vem essa energia que faz o computador esquentar? Vem da energia elétrica. E olha que louco, eu não quero que esse computador esquente. Não tá, sei lá, vamos supor que tem um dia muito frio, você fala, nossa, tá muito frio, vou ligar o computador para ele dar uma esquentada no ambiente. Não, essa não é a função dele. A função dele é fazer os cálculos, fazer o trabalho que ele tem que fazer lá, mostrar um vídeo na tela, que seja. Esquentar não é um deles. Mas não tem como, o efeito Joule está aí, ele vai esquentar, porque se ele passa eletricidade, ele vai esquentar. Então a gente diz que dessa energia elétrica que ele consome, parte dela vai ser utilizada pelo computador, né, que a gente chama de energia útil, vai ser utilizada para ele funcionar, e parte dessa energia vai ser dissipada em forma de calor, por isso que ele esquenta. Então vamos colocar aqui em valores, ó. Vamos supor que essa energia elétrica é 100%, isso tudo eu vou pagar 100% dessa energia elétrica. Daí, vamos supor que de energia útil que ele vai utilizar, ele utilize só 60%. Né? Então, esse 60% é o que ele usa realmente para fazer o serviço que ele tem que fazer. Você vê ó, que de 100% para 60% sobra 40%. Esse 40% virou calor, ou seja, esse 40% aqui eu estou pagando de besta, vamos dizer assim, né? Porque eu estou gastando para o computador esquentar, sendo que eu não quero que ele esquente. Por isso que a gente chama de energia dissipada, de energia perdida, tá? Só o computador acontece isso? Não, qualquer aparelho elétrico, como a gente falou. E aí vem essa questão de eficiência. Quando a gente fala de eficiência de um aparelho elétrico, é justamente isso. Quanto menor for a energia dissipada por ele, ou seja, quanto menos energia ele perder em forma de calor, mais eficiente vai ser esse aparelho. Isso é eficiência. De novo, hein? Quanto menor a energia que esse aparelho perder em forma de calor, quanto menos esse aparelho esquentar, maior vai ser a eficiência dele. A gente tem aí os videogames de nova geração chegando aí. Quem gosta de um videogame igual o Sword 6, deve ter até ouvido falar aí que os videogames da nova geração tem um cooler muito potente justamente para evitar esse calor aí. Não para que a energia vai ser dissipada de qualquer jeito, mas para não deixar o aparelho queimar de tão quente que ele fica. Tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, só para não ficar uma coisa muito abstrata aí, que é as lâmpadas, né? Hoje em dia a gente já tem a lâmpada LED que ela é muito melhor em termos de eficiência. Antigamente a gente usava essas lâmpadas comuns, que são as lâmpadas incandescentes. E aí a gente tem uma tabela de comparação. Se você olhar pela potência aqui, ó, a lâmpada incandescente, a potência dela é 100 watts.
A LED tem 10 watts, então é melhor uma incandescente, porque ela gasta mais energia, ela vai ter uma luz maior, né? Só que não, a luminosidade dessas duas lâmpadas é uma luminosidade basicamente igual, né? O tanto que essa luz de LED produz é equivalente ao tanto que essa outra lâmpada aqui produz, só que essa daqui consome 10 vezes menos, né? Por que que tem essa diferença? A lâmpada comum, ela funcionava com um filamento aqui, tanto que ela é chamada também de lâmpada de filamento, e esse filamento ele precisava esquentar. E o fato dele esquentar é o que produzia a luz. Então essa lâmpada ela precisava esquentar. Então o rendimento dela, vamos colocar aí, era em torno de uns 10%. Por que 10%? Para onde vai os outros 90% de energia elétrica que ela puxou? Esses 90% de energia era para ela esquentar, mas eu quero que uma lâmpada esquente? Não, eu quero que a lâmpada produza luz. Só que para produzir essa luz, ela precisava primeiro esquentar, e aí esses 10% de luz de energia que sobrava que virava realmente luz, que é a energia útil no caso, né? Então, essas lâmpadas hoje, tanto por conta da economia de energia, mas também pela proteção ao meio ambiente, porque para produzir energia elétrica a gente destrói o meio ambiente, elas foram trocadas agora pela lâmpada de LED. A lâmpada de LED ela não precisa mais esquentar, né? Pelo menos ela não esquenta tanto. Como a gente falou, efeito Joule, tudo que puxa eletricidade transforma parte dessa eletricidade em calor. Só que a lâmpada de LED faz isso muito menos. Você vê que a eficiência dela é de 95%. O que significa isso? Dos 100% de energia elétrica que ela puxa da rede, 95% vira luz. E 5% só que é perdido em forma de calor. Então ela é muito melhor para mim, por isso que ela consome só 10 watts de energia, uma lâmpada muito mais econômica, tá? Para não ficar uma coisa muito rasa aqui, eu aconselho vocês a procurarem esse vídeo do Manual do Mundo, lá o Iberê, ele explica certinho a diferença entre esses tipos de lâmpada, a lâmpada de LED, a lâmpada halógena, a lâmpada de filamento, ele coloca até a gama de cores que fica, é bem interessante lá para vocês, é um vídeo bem explicadinho, bonitinho, vale a pena ver, tá? E aí também isso explica aqueles selos que você vê na grande maioria dos aparelhos. Aí eu acho que por lei todos os aparelhos têm que ter isso aqui na verdade, né? Que é a tabelinha de eficiência dele, ó. Então quando você vê essa etiqueta agora, você já sabe o que que é. Quanto mais eficiente ele for, ele recebe a nota A. Isso significa que ele perde pouca energia em forma de calor, né? Se você pegar um aparelho aqui e lá nessa etiqueta dele tiver com a nota E, significa que a eficiência dele é uma eficiência baixa, uma eficiência ruim. Ele perde bastante energia em forma de calor. Aqui está tudo explicadinho. Ele tem o modelo, atenção. Aqui a gente tem o fabricante, né? Que no caso é a Electrolux. O aparelho, no caso é uma lavadora. E a eficiência dele é A. Por quê? Ó? Aqui ele mostra para gente a eficiência de lavagem 0,89, ou seja, 89% de eficiência. Essa máquina de lavar aqui ela perde só 10% de energia em forma de calor, em forma dissipada. Então ela tem uma eficiência aí boa, por isso que ela recebeu o selinho da nota A, mas ela poderia ser uma geladeira com uma eficiência menor, tá? Então, se tiver um aqui seria 100%, mas você não vai ver nenhum selo onde aqui a nota é 1, tá? Geralmente é 95 para baixo. Então aqui você vê que ele está próximo do 90, está muito bom. Então, para fechar a aula de hoje, a gente vai falar do cálculo da conta de luz. Conta de luz, que na verdade é a conta de energia elétrica, né? Mas os antigos aí, não sei se vocês ainda têm esse costume, mas eu, desde pequeno, minha avó, minha mãe falava: eita, a conta de luz chegou, esse mês tá bravo, né? Não sei se os familiares de vocês ainda usam essa nomenclatura, né? Mas o certo é conta da energia elétrica. Vamos lá, deixa eu trazer um modelo de conta aqui, né? Que não é da nossa região, de outro lugar aí, da Electro, mas enfim, vamos lá. Tampei o nome aqui, o endereço da pessoa para não expor, mas o que tem tudo isso daqui, essa bagunça toda, o que ela está falando para gente? Vamos pegar o básico. Primeiro, valor, que é o que você vai pagar, né? Então, para saber o quanto você vai pagar, você precisa saber o quanto você consumiu. E aqui
está dito nessa parte, ó, discriminação da operação. Você vai lá e vai ver o consumo. Aqui no caso não está escrito consumo, mas aqui na nossa região, que é Energisa, você vê lá certinho, consumo. E esse valor é o valor em kWh. Então aqui no caso, está o valor de 155 kWh. Não é o valor que eu vou pagar. O valor que eu vou pagar na conta é de R$ 68. Aqui, na verdade, é quanto que eu gastei de energia. Então, a energia consumida durante todo o mês foi de 155 kWh. Logo na frente aqui, ó, ele dá o preço por kWh. Então, 1 kWh custa isso daqui, que é em torno de 0,43 centavos. Então, cada kWh custa 0,43 centavos. Então é só você fazer uma conta, uma multiplicação simples. Se eu quero saber o quanto de dinheiro eu vou pagar, é só pegar o valor do kWh, que no caso é 0,43 centavos aproximadamente, né? Que aí tem mais uns quebrados aqui, vezes o tanto de kWh que eu gastei, que no caso é 155. Quando você fizer essa multiplicação aqui, você vai ver que vai dar esse valor de R$ 67,11, né? Aí você vê que tem 1,71 a mais, que são de outros lançamentos, em relação a imposto, contribuição de luz também, iluminação pública, que alguns lugares cobram. Então você tem esse acréscimo aí, que deu R$ 68,82, tá? Mas o principal é isso. Se você quer ver o quanto você consumiu, você vem lá, ele mostra a quantidade de kWh e mostra o preço do kWh, quanto que custa 1 kWh só. Você faz a multiplicação e vai lá. Professor, como que eles sabem o quanto que eu gastei de kWh? Toda casa lá na frente tem um relógio, parecido com esse daqui. Nesse caso, o relógio é um relógio um pouco mais moderno, tem relógios mais modernos ainda, que são relógios digitais, né? Que eles mostram o número digitalmente, mas esse daqui não é tão velho também. Então o que acontece? O responsável pela medição da energia da sua casa, ele apareceu lá e vamos supor que no mês passado esse relógio estava em 11.800 kWh. Ele foi lá e marcou esse valor e esse valor está registrado. Eles têm esse valor lá na empresa. Beleza. Aí depois de um mês ele voltou. Quando ele chega na sua casa ele vê lá, opa, agora está marcando 12.000 kWh. Então quer dizer que do mês passado para esse mês ele consumiu um tanto de 200 kWh. Aí ele vai lá, marca e manda a conta para tua casa. É assim que ele faz. Ele vai fazendo essa diferença. No próximo mês ele vai voltar, ele vai ver, por exemplo, que lá está marcando 12.150 kWh. Então ele sabe agora que do mês passado para esse outro mês teve um consumo de 150 kWh. Então é isso. Toda a energia que você está consumindo está registrada lá no sistema, tá? Então aqui a gente tem um relógio mais antigo e esse relógio, o funcionamento dele é igualzinho. Você vê aqui que ele marca kWh. Só que, o que você vai fazer? Você vê que ele tem 4 medidores aqui. Esses medidores são diferentes, né? Então, ele mostra pra gente as unidades que a gente tem, as casas decimais. Então aqui, por exemplo, esse de trás é a unidade, esse que vem logo depois dele é a dezena, esse daqui é a centena e esse é o milhar. Então você viu, tem 4 relógios, cada um marca uma casa decimal aí. Então vamos pegar esse primeiro, que é a casa da unidade. Você vai lá e olha no ponteirinho, ó, começou 0, 1, 2. Olha, não chegou no 2 ainda, então vou marcar o número 1. Né? Então a unidade aqui, o valor dela é 1. Agora a gente vai para a casa da dezena. Só que reparem, ó, o relógio aqui ele gira no sentido contrário. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Quando você passa de um relógio para o outro, você muda o sentido no qual o ponteiro gira. Então aqui, ó, você vê que nesse primeiro era no sentido horário, agora está no sentido anti-horário. Começa o 0 aqui e o 1 está do lado esquerdo, então muito cuidado com isso. Você vê que a medição desse daqui também, ó, ele passou do 1, mas não chegou no 2 ainda, então você vai marcar 1, porque ele ainda não chegou no 2, né? Então a casa da dezena também é 1. Agora vamos para a casa da centena. Na casa da centena ele acabou de passar pelo 2, veja que inverteu de novo. Então aqui na casa da centena vale 2. E o último aqui, que é a casa do milhar, de novo, inverteu novamente, agora está no sentido anti-horário. Ele passou pelo 1, passou pelo 2, mas não chegou no 3 ainda, então você marca o 2 também. Então a medição desse relógio é 2.211
kWh. Aí você vai fazer a diferença lá com o que foi marcado no mês passado e aí mandar a conta para o cidadão, tá bom? Então é assim que eles fazem a medição. Aqui, ó, ele até mostra a leitura anterior e a leitura atual. Porém, se você fizer a conta aqui, você vai ver que não vai bater, tá? Aqui é um erro que tem nessa folha, mas se você pegar aí na sua casa, você vai ver que tem as medidas certinho e bate, tá bom? Ele mostra a data em qual foi feitas as medidas, então você pode ver isso também, ó, aqui foi a anterior tinha feito no dia 24 de dezembro de 2012 e a atual, que é no mês de janeiro, um mês depois, foi feita no dia 21. Então foram corridos 29 dias, não foi um mês completo, né? Ele mostra aqui também, ó, o custo que você tem da composição do fornecimento, então separadinho, porque quando a gente paga, a gente acha que está incluso só o preço da energia em si, mas na verdade tem o custo da energia que é produzida na usina, só que para chegar na sua casa, essa energia tem que ser transmitida por redes de transmissão, que são aqueles fios que ficam nas estradas que trazem energia para a cidade. Então a gente paga essa transmissão também. Então aqui ele mostra tudo certinho, ó. Quanto que foi só de energia, o quanto que foi de distribuição, o quanto que foi de transmissão. Tem os encargos também, os tributos, que tudo tem imposto, então tem imposto também. Quando você vê isso daqui, já é o valor total. Caso você queira saber por curiosidade o quanto que é gasto em cada parte, você vem aqui ver, né? O ideal aqui já está o total inteiro que você vai pagar. E é por isso que aqui embaixo também ele tem essa tabelinha mais discriminada, vamos dizer assim, né? Então, ó, consumo 155, o que é isso? O kilowatt, a energia que você consumiu, quilowatt-hora no caso, né? E que é essa TE aqui, ó? Esse TE é o preço da energia em si. Você vê que é de 11 centavos. Professor, mas a gente não tinha visto aqui que é o 43 centavos? Esse é o preço total do quilowatt-hora, o preço total por quilowatt-hora. Aqui seria o preço só se você pagasse a energia produzida, a energia que é produzida lá na usina. Tá? E aqui você faz a multiplicação, 155 vezes 11 centavos dá os 18 reais. Porém, você também tem a tarifa de distribuição. Então você vê que o valor da tarifa de distribuição aqui é um pouco mais caro, 24 centavos, em torno de 25, né? Isso é o preço que você paga na distribuição do quilowatt-hora. Também você faz uma conta aí, 24 centavos multiplicado pelo 155 deu 38,61. Esse aqui é o valor que você paga só na distribuição. Enfim, aí ele mostra certinho aqui os custos que você tem com cada coisa, com imposto, com o valor do ICMS, enfim, tem tudo aqui. Beleza? Tranquilo? Então, bem interessante aí. Acho que agora ficou mais fácil de vocês entenderem como que é a conta de energia aí que chega na sua casa. Beleza? Então é isso, pessoas. Na aula de hoje era só isso que a gente tinha para comentar. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, anota aí, depois me pergunta. Então, tamo junto, porque deve é. Saudades vocês e falou!